Tudo contribuiu, né, para que esses preços dispararem de uma hora para outra. E hoje teve uma leve queda, né, mas ainda estão a níveis maiores, né, do que estavam pré-guerra. Bom, o trigo basicamente dá para resumir em poucas palavras: guerra Ucrânia e Rússia, né, que foi o grande fator, né, que causou essa alta expressiva do mercado de trigo e, consequentemente, você acaba levando as outras commodities também, né? Rússia e Ucrânia, por exemplo, eles representam 30% de toda a exportação mundial, aproximadamente. Então, você meio que deu uma travada nas negociações, fez com que os outros países exportadores, que vieram de uma safra não tão boa, né, alguns países tiveram perda de produção por causa do clima, você criou um cenário assim meio catastrófico, né, onde você tem guerra e menos trigo, menos estoque, menos produção ao mesmo tempo. O hemisfério norte entrando no ciclo de plantio, para o próximo ciclo, então o clima está positivo, então uma colheita muito boa vindo, e essa perspectiva, esse início de plantio muito bom fez que os preços caíssem também, né? Aqui no Brasil, que acabou impactando também um pouco do mercado local. Como o dólar deu uma recuada, e lá fora os preços começaram a recuar também, as bolsas começaram a cair, a combinação desses fatores fez com que os mercados começassem a cair, né? Então acabou refletindo aqui no Brasil também, e agora aparentemente está começando a estabilizar. Os últimos dias o dólar subiu e agora começou a recuar um pouquinho, né? Só que ele está num nível um pouco mais firme do que estava alguns dias atrás. Então isso aí fez que o preço no mercado nacional, além disso, as chuvas que aconteceram no Paraná, que estão impactando a qualidade do trigo no estado do Paraná, fez com que realmente as compras começassem a acelerar um pouquinho. Alguns relatos de que realmente a qualidade não vai ser suficiente para ter uma moagem industrial para pão, por exemplo, que é o principal produto aqui no Brasil. Então tem uma certa preocupação, né, porque se tinha uma safra grande, 10 milhões, ia sobrar muito trigo, né, volume nós vamos ter, o problema é a qualidade. O mercado imaginava que, como é uma safra grande, o preço poderia cair ainda mais, né? Como aí teve essa mudança um pouquinho no cenário lá fora, teve o corredor de exportação da Ucrânia, que ajudou a escoar um pouco mais as exportações, teve essa questão da movimentação do macro, que às vezes piora, às vezes melhora, né? Aí veio a chuva no Paraná, piorou a qualidade, aí eles entenderam que era o momento de repente começar a fazer algumas posições para garantir a qualidade do trigo. Olha, eu acredito que para o mercado mundial, tá, os preços tendem a ficar firmes, tá? Apesar de que nós temos uma perspectiva boa de plantio para a Europa, mas você tem essa questão da guerra que ainda está muito incerto, não sabe o que vai acontecer. O corredor de exportação não se sabe se vai ser estendido ou não, tá? Tem assim essa tensão. Os importadores, que são ali o norte da África, o sul da Ásia, Egito principalmente, começaram a recomprar esse trigo agora, então está tendo uma demanda um pouco maior. E é um movimento sazonal, onde os preços, você entra na entre-safra do mercado do hemisfério norte, né? Que normalmente os preços começam a subir um pouquinho, né? Então, se você for falar só de fundamento do trigo em si, ele é levemente altista. Então, você tem uma tendência para que os mercados internacionais subam, né? Aqui para o mercado nacional, nós temos alguns fatores que podem ou ir para cima ou ir para baixo, que vai, na minha opinião, depender muito do produtor, né? O Brasil vai produzir em torno de 10 milhões de toneladas e o Rio Grande do Sul vai ser o maior produtor esse ano, né? Começa de 4,5 até 5,5 de produção para o estado. A demanda do estado aqui é mais ou menos 1,5 milhão de consumo. Tá? E mais um pouquinho que sai para exportação para outros estados, que tem que ficar para semente. Se o estado não exportar mais ou menos aí 3 milhões, que é a estimativa que está sendo feita pelo mercado, você vai ter muito trigo entrando no estado. Então, cenário 1, produtor não vende, não tem exportação, na minha opinião, acho que a tendência é que o mercado interno caia. Se o produtor realmente, não, o preço está legal, está dando para pagar os custos, está tendo uma certa margem, vou vender para exportação e vou segurar outra parte para vender talvez posteriormente, no ano que vem, que é o mercado entre safra do mercado nacional, há uma chance maior de que o mercado não caia tanto. Ele pode se estabilizar e aí seguir um pouco mais de próximo à movimentação do mercado mundial. Ou seja, o trigo começa a ficar um pouquinho mais forte no mercado interno também. Mas, obviamente, desde que o câmbio ajude, né? Porque o câmbio realmente ele acaba impactando diretamente na movimentação aqui. Mas acho que a exportação vai ser um dos fatores principais que vai definir realmente como é que o preço vai se comportar, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E se realmente as exportações começarem a acelerar, ela pode começar a acumular para janeiro, fevereiro, e se vier uma safra muito boa de soja, de milho, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, você pode ter uma janela de exportação limitada. E talvez o Estado não consiga sair com essa exportação que precisaria sair para evitar que você tenha uma inundação de trigo no mercado gaúcho, né, e faça que os preços caiam muito. Então eu acho que esse movimento de exportação está muito lento em relação ao ano anterior. Então os compradores se programam com antecedência.
e está pouquinho difícil de você conseguir porque o produtor não está vendendo muito esse trigo. Aí por vários fatores, que ele está achando que talvez o preço possa subir mais, não tem a certeza de que vai ser colhido, né? Então ele vai ter que avaliar certinho, né, o que acha que é melhor para ele, se realmente aproveitar os preços que estão relativamente interessantes, né? Ou deixar tudo para o último momento, que ele pode correr isso de não ter essa janela de exportação mais disponível. Aí você vai ter um monte de trigo no mercado interno e com uma tendência dos preços realmente ter uma queda um pouco mais brusca. Mas o trigo nacional está atrativo para o mercado mundial, está com preço bom. Né, com essa flutuação do câmbio, ela está sendo interessante. O mercado de trigo, e como as outras commodities, tem mudado bastante recentemente. Né, e toda essa relação que existe, essa correlação que existe com as outras commodities, com os mercados internacionais, e como o Brasil é um país que é dependente da importação, e o principal exportador para o Brasil é a Argentina, que também compete com os mercados africanos e asiáticos, os preços são todos correlacionados com as bolsas. Então o produtor ele consegue, por exemplo, hoje, se fazer uma posição no físico, tá? E caso ele tenha um medo que o mercado possa subir ou cair, dependendo da posição que ele está, ou até a própria indústria, há ferramentas que a Redpoint consegue oferecer para o produtor ou para os compradores, para a indústria, para os moinhos, onde eles conseguem ter uma participação dessa movimentação de mercado, tanto na parte do câmbio, né, como na parte do trigo em si, usando as bolsas, que devido a essa mudança no cenário, né, nas correlações, está muito interessante. Então hoje, o player do mercado de trigo, tanto o comprador como o vendedor, ele consegue usar as ferramentas financeiras para realmente se proteger, né, e fazer uma programação um pouco mais a longo prazo. Eu vou recolher o meu trigo daqui 10, 20, 30 dias, né, não sei como é que vai estar o preço, mas eu consigo, hoje na bolsa, ter uma rentabilidade mínima que eu consigo na parte financeira. Aí quando eu receber o meu trigo, né, eu estou mais ou menos participando da movimentação do mercado. A Redpoint é uma empresa global, né, com sede nos Estados Unidos, mas grande parte de atuação aqui no Brasil. Né, nós entendemos que quanto mais próximo nós estivermos do produtor, do nosso cliente, das empresas, a gente consegue prestar um serviço de maior qualidade. Então, uma das ideias do escritório aqui de Passo Fundo é realmente estar muito próximo do produtor e próximo de onde as coisas realmente estão acontecendo. Porque como o mercado é muito volátil, né, essa necessidade de, às vezes, tomar uma decisão muito rápida, você estando próximo de onde as coisas acontecem, do produtor, você tem uma facilidade muito maior de ajudar, né, os nossos clientes na tomada de decisões do dia a dia. Então a Redpoint, né, com esse programa de gerenciamento de risco, ajuda os clientes, produtores, indústrias a tentar gerenciar de uma forma melhor essa flutuação de preço que os mercados estão trazendo recentemente aí por vários fatores.